O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca dos seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os dias de nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão de seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos nos caminhos da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez acolho-os com muito carinho aqui nesta casa de clemência e bondade. O nosso coração já se manifesta numa santa alegria. A santa alegria que o Natal nos comunica. Alegria não porque mais tarde vai ter festa, ceia, encontro de família, não. Me desculpe a franqueza, isso incomoda até alguns. Diante do mistério, isso é bobagem. Porque o que faz desta noite ser comemorada em família, não é porque é 25 de dezembro amanhã. É porque Deus veio nos alegrar com sua presença. Infelizmente, cada vez mais nós estamos virando pagãos. Estamos recusando o nosso batismo. E vergonhosamente estamos trocando o Papai do Céu pelo Papai Noel. O presente de Deus pelos presentes mundanos. A alegria e a exultação pela baderna e pela bagunça. Porque nós já não cremos. A nossa fé é uma fé interesseira. Procuramos a Deus para alcançar graças, mas não procuramos a Deus para amá-lo. Quem quer contemplar o mistério do Natal, até alegra e vai se encontrar em família, porque Deus entrou no nosso mundo em família, numa família humana. Não vou antecipar as homilias, nós vamos falar disso dia 26 nesse ano. Vamos celebrar a Sagrada Família. Deus entrou nesse mundo não fazendo festa com luzes, mas Ele entrou nesse mundo na escuridão, escondido da maior parte de todos os olhos. Apenas 2 pessoas contemplaram este momento, Maria e José. E se nós fôssemos falar de olhos, poderia ter mais alguns olhos vendo esta cena, dos animais que estavam naquela estrebaria, naquele curral. É lá que dá o mistério do Natal. E por isso nosso coração precisa hoje voltar para o que é essencial. Para não acontecer de passar mais uma festa, ser mais um dia de encontro e isso não transformar nada no nosso coração de dentro para fora. Muita gente hoje, e hoje eu tive a oportunidade de ver com os meus próprios olhos, não porque estava a passeio, mas porque estava resolvendo coisas da Serra da Piedade. E o lugar onde eu fui com o motorista aqui da Serra foi esqueci o nome, no Minas Shopping. Porque lá tinha tudo que a gente precisava concentrado num único local.
tanto as demandas que eu precisava fazer administrativas, quanto do conserto do carro e também da decoração que falta aqui para a missa da noite. E o shopping estava praticamente uma grande multidão. A gente não estava dando conta de andar. Eu fui comprar um pisca-pisca, passei na loja americana e eu desisti. Porque a fila estava tão grande, mas tão grande, que eu falei, não, deixa sem pisca-pisca lá no altar, a gente vê se arruma algum que está estragado lá na serra, porque não teria tempo, senão eu não chegava para presidir essa missa. E eu fiquei pensando, olha, primeiro, quanto que nós brasileiros temos a péssima mania de deixar as coisas para a última hora, né? Porque todo mundo quer comprar uma lembrancinha de Natal e tem o seu valor, não tô fazendo juízo de valor nenhum sobre isso. Eu estou falando aqui agora por que a gente deixa para os 45 do segundo tempo, né? Porque enche tudo e todo mundo quer resolver tudo e fica estressado porque chega lá e não encontra os trem na prateleira do jeito que quer. Não foi uma ou duas vezes que eu vi lá dentro da mesma loja americana, antes de eu ver a fila, o povo bravo porque tinha acabado a mercadoria. Só acabou, outro chegou primeiro e comprou, paciência, né? A vida tem dessas coisas. Mas o que eu gostaria de meditar a partir desse fato concreto, nós estamos aí correndo atrás de um prejuízo, vamos dizer assim, né? De comprar o presente, de preparar a ceia, para que a ceia do Natal, a festa em família, ocorra tudo perfeito. E o nosso coração? Como é que está o nosso coração preparado para o mistério que daqui a pouco nós vamos celebrar com toda a igreja? Será que nós já tivemos a mesma preocupação de verificar se eu preciso de reconciliar-me com alguém, porque eu sei, tem gente que faz até lista, fulano eu tenho que dar isso, ciclano eu tenho que dar aquilo, beltrano eu tenho que dar aquilo outro. Mas e aqui no coração, será que eu já fiz a listinha? Eu não posso esquecer de pedir perdão para o ciclano, de dar perdão para beltrano, de abraçar, porque tem muito tempo que eu não vejo, de reconciliar as feridas que a história causou neste Natal. Será que ao invés de presente, eu vou ser presença na vida daqueles com quem eu vou estar nesta noite? Ou vou só para cumprir um ritual? Vou lá, né? Tem que fazer social, a festa em família, para cumprir o preceito. Mas no ano novo, não. No ano novo eu vou fazer do jeito que eu quero. Eu vou curtir com os meus amigos, vou passar o ano novo perfeito. Que Natal que nós estamos celebrando? Mais um Natal pagão? Preocupado com as coisas que passam, ou de fato querendo alcançar nas coisas que passam aquilo que não passa? A sabedoria de Deus nos propõe, como último, vamos dizer assim, como detalhe final, a última cereja do bolo, um texto que, a meu ver, é riquíssimo. Quem dera se eu tivesse tempo para a gente falar desta primeira leitura que ouvimos hoje. É belíssima. A leitura que nós ouvimos do primeiro livro de Samuel. Vou trazer esta cereja do bolo para vocês contemplarem, para ficar com gostinho de quero mais, para celebrar bem o Natal. O que está acontecendo aqui e por que é esta leitura que nós ouvimos para contextualizar o cântico que Zacarias proferiu? Bom, veja bem, Davi era um pastor de ovelhas, ou seja, não valia nada. O pastor de ovelhas naquela região são aquele tipo de profissão que hoje existe no mundo, mas a gente não faz caso dela. E mais, uma pessoa que tinha fama de pastor era considerada uma pessoa de má fama. Se tinha medo, por exemplo, dos pastores, como boa parte das pessoas tem medo de pessoas que moram em periferias ou em vilas ou favelas, né? O povo tem medo. Fala assim, eu moro na vila tal. Tem gente que já se arma de medo. Porque os pastores tinham uma certa agressividade. À medida que eles foram sendo expulsos da sociedade, eles começaram a ser ríspidos. Vejam que foi aos pastores que Deus se manifestou por primeiro no mistério do Natal. Bom, mas Davi era um pastor de ovelhas, criança, o caçula dos irmãos fortes, robustos, inteligentes. Mas Deus escolheu Davi, ruivo,
franzino e criança. E o ungiu para ser rei, como nós cantamos nesse salmo responsorial, que também fala muito ao meu coração por ser o salmo da minha ordenação. Veja, olhou para Davi, que não valia nada, e o colocou como rei. E Davi foi um grande rei. Foi obediente ao Senhor, mas também foi humano, pecou. O pecado de Davi, ele foi um pecado grave, mas deixou-se reconciliar com Deus e continuou obedecendo a Deus. E aí, o que se tinha no coração de Davi? Deus acompanhava com seu poder a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? Era uma espécie de cofre de madeira ornada em ouro, com 2 querubins em cima, onde dentro dessa arca tinha as tábuas que Moisés escreveu os 10 mandamentos, a lei, e um potinho de vidro com alguns grãos do maná. E isso se tornou para o povo de Deus um sinal visível do braço forte de Deus, que o libertou do Egito, o alimentou e lhe deu sua lei. Então, a Arca da Aliança, ela era, como o povo de Deus, peregrino. E como estavam peregrinos no deserto, a arca ia de tenda em tenda, até que se decidiu, por inspiração divina, fazer uma tenda mais ampla. Uma tenda onde ali acontecia, no hebraico, onde nós chamamos da Shekinah. A manifestação da glória de Deus. Shekinah é isso, é a glória de Deus. Então estava muito associada a Arca da Aliança à glória de Deus. Quem via a Arca da Aliança contemplava a glória de Deus. Quem fazia uma tenda para a Arca da Aliança, fazia uma tenda para a glória de Deus. Percebam esta relação, que vai fazer todo sentido agora na hora que eu voltar para o Evangelho, para a leitura, perdão. E aí Davi viu aquilo, olha, eu sou rei, já consegui dar ao povo de Deus dignidade, agora não moram mais em tendas, tenda mesmo. Por isso que os judeus têm a festa das tendas até hoje, porque lembram esse período da época de sua história. Eu já consegui fazer com que o povo tivesse casa, mas Deus está sem casa, a Arca da Aliança está sem casa. Chamou o profeta e falou assim, escuta só, eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou fazer uma habitação, porque não é digno que eu more num palácio e a tábua, a Arca da Aliança, fique jogada dentro de uma tendinha. Eu vou construir um santuário glorioso para que ali aconteça a Shekinah. E aí Natã falou assim, seja feito conforme o teu coração, e foi rezar. Olha a resposta que Deus dá para Davi. Por um acaso, é você que vai me construir uma casa para habitar? Não fui eu que te tirei do meio do pastoreio de ovelhas para que fosse o chefe do meu povo Israel? Não fui eu que estive contigo por toda parte por onde andaste e exterminei teus inimigos, fazendo teu nome tão grandioso como os homens mais famosos da terra? Vou ser eu que vou preparar um lugar para o meu povo Israel. E aí continua, lá no final da leitura que nós ouvimos. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu. Confirmarei tua realeza nele. Eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. A sua casa, a casa desse descendente de Davi, e o seu reino reinarão para sempre. Vejam, Davi, ao querer dar honra a Deus, recebe uma promessa. Não é você que vai me construir uma tenda. Eu mesmo vou armar a minha tenda no meio de vós. É por isso que São João escreve com uma sabedoria que não é própria sua, mas vem do alto. E a palavra se fez carne e armou a sua tenda entre nós. Essa é a tradução literal. Aí faz sentido para a gente agora entender o que é isto. Deus não está morando mais numa casa feita por mãos humanas.
Deus não deixou que Davi construísse um santuário, porque o santuário que Deus escolhe para ele morar não foi um templo feito por pedras, mas foi uma carne humana. Deus assumiu a nossa carne, Deus assumiu a nossa condição, Deus nos visitou. Esta é a grande alegria que faz o profeta Zacarias cantar de alegria, porque ele reconhece no nascimento do seu filho: tu, menino, tens uma missão, preparar o caminho do Senhor, anunciando ao seu povo a salvação e a misericordiosa compaixão de nosso Deus, que nos fará visitar com o sol nascente. Ou a tradução mais literal, que nos visitará com o sol que nasce do alto. O mistério do Natal é este, meus irmãos. É ver que este sol que nasce do alto, mais claro do que o sol, mais forte do que o sol, que tudo ilumina com sua luz, que tudo aquece com o seu amor, nos visitou, entrou na nossa história, apareceu no nosso acampamento, não deixou que nós montássemos uma tenda de mãos humanas, mas Ele mesmo armou a sua tenda entre nós. Deus desce do céu para iluminar todo o homem e o homem todo com o fulgor de sua glória, para comunicar misericordiosa compaixão, salvação e paz. Este é o mistério que nós vamos celebrar na noite de hoje. A noite escura da humanidade é permeada por uma glória que não é ostensiva, pelo contrário, é simples, discreta, banal, é cotidiana, é uma criança, como muitas outras crianças. Mas esta criança não é o que na teologia nós chamamos de inabitação de Deus, ou seja, Deus que escolhe lugares para revelar a sua presença, como por exemplo, a sarça ardente, a montanha do Sinai, ou mesmo o próprio Tabor, ou a cruz. Não, Ele é o próprio Deus. Deus nos visitou, Deus desceu do céu e nós contemplamos a sua glória. É isso que nós nos preparamos e ainda vestido de roxos pedimos: converte o nosso coração, Senhor, para que nós possamos perceber neste Natal a sua presença no meio de nós. Para que nós possamos celebrar esse mistério de um Deus que nos visitou e nos visita, para que nós possamos ser iluminados pelo sol da justiça. Termino com esta canção que é quase que antecipação do mistério que nós vamos celebrar, mas que é a melhor tradução da liturgia que nós estamos celebrando e que vamos celebrar de modo mais intenso a partir da noite de hoje. Nós somos chamados a olhar esta tendinha, sabe? A tenda é algo tão provisório, né? Ninguém mora numa tenda por muitos anos. A tenda, e quando nós olhamos biblicamente, a tenda é isso aqui, ó. É o nosso corpo. É provisório. Tem hora que a gente quer valorizar demais essa tendinha, que vai ficar aqui, que vai ser desmanchada. E aí me recordo da carta de Paulo, a segunda carta aos Coríntios: quando esta tenda for destruída, Deus terá feito uma habitação que não é obra de mãos humanas, pelo contrário. Inclusive é a leitura que nós lemos em todas as exéquias, quando nós vamos sepultar os nossos entes queridos, para nos lembrar: essa tenda aqui vai ser desmanchada sim, mas Deus armou a sua tenda entre nós. Tem um como nós, para que nós pudéssemos parecer com Ele. Este é o Natal. Mistério de amor que é invisível aos olhos humanos, porque é tão humano, mas tão humano que nada se difere de nós, mas que, se visto com os olhos da fé, a gente consegue perceber: Deus se revelou, Deus desceu do céu para levar aqueles que amam para este lugar onde a sua glória é fulgurosa e eterna.
apareceu lá no acampamento, montou a sua tenda entre nós, compartilhou dos nossos sentimentos, ouvia pressuroso a nossa voz. Shekinah, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Shekinah, Emanuel, Deus desceu do céu, visitou, se revelou, Deus se revelou. Que nós preparemos a tenda do nosso coração, como uma manjedoura, como aparece para você aí agora no seu televisor. Uma manjedoura que aguarda, com o mesmo amor da Virgem Maria ao sentir as primeiras contrações do parto, que não se deixou abater pelas dores, mas que, como a mulher do Cântico dos Cânticos, alegrou o seu coração e diz: é a voz do meu amado, eis que ele vem para salvar-me. Que nós possamos sentir a nossa alma pulsar nesta tarde, contemplando esse mistério de um Deus que quer salvar a mim, você, sua família, as pessoas que você ama. Não mais pelo mistério da sua encarnação, porque ele encarnou, viveu tudo o que é nosso, até a nossa morte, mas vivo está à direita do Pai, e quer que na ação do Espírito que move a mim e a você pelo batismo, nós mudemos este mundo com a força do amor, para que quando ele vier agora, não mais revestido de mãos humanas, de uma tenda humana, de nossa humanidade, pelo contrário, mas tal como ele é, revestido em sua glória, ele possa encontrar nossas almas preparadas, qual manjedoura, para acolhê-lo no amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança, irmãos e irmãs, fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nossos pedidos. Chegados ao